Esse mapa aqui é uma aula de história. No último mês foi decidido na ONU que a escravidão transatlântica de africanos será considerada o maior crime já cometido contra a humanidade. E esse mapa aqui nos mostra quais países votaram a favor dessa medida, quais votaram contra e quais se abstiveram. E tudo isso está intimamente ligado com a relação que esses países têm com a escravidão. O modo como diversos países lidam com a memória da escravidão, esse processo que vitimou milhares de pessoas, desumanizou todo um continente e mudou toda a dinâmica global, diz muito. Porque é desconfortável para muitos países hoje reconhecerem que eles se formaram, a partir desse processo e que esse processo tem consequências extremamente negativas até os dias atuais. E vamos falar sobre isso? Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou historiadora e sou arqueóloga, e aqui no meu canal a gente conversa sobre história, arqueologia, temas relacionados. Se algo disso te interessa, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Algéria, Angola, Barbados, Belarus, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, e a lista vai. 58 é o número de países liderados por Gana, que assinam a requisição dia 17 de março de 2026, pedindo para que a escravidão de povos africanos na era moderna seja considerada o maior crime contra a humanidade. Esse aqui é o documento que foi submetido à Assembleia da ONU, assinado por todos esses 58 países, e esse documento em si é uma fonte histórica. São 7 páginas que se iniciam com uma reafirmação da Declaração dos Direitos Humanos, em que, abre aspas, proclama que nenhum ser humano pode ser tido em escravidão e que escravidão e tráfico escravo deve ser proibido em todas as suas formas. Seguido por uma série de reafirmações das legislações que protegem a liberdade e a dignidade, que são direitos inalienáveis de todos os membros da chamada família humana. Na página 2 do documento a gente tem esse trecho aqui em que eles afirmam que ainda se sabe muito pouco sobre as consequências dos 500 anos de colonialismo e dos 400 anos de escravidão transatlântica no mundo hoje em dia, e as consequências, de longa duração desse processo. E essa é a parte que me pega. Porque, bom, a resolução saiu dia 26 de março e na hora que eu vi, o resultado desse processo, eu pensei que eu precisava trazer esse tema aqui pro canal. E hoje é dia 13 de abril, dia que eu tô gravando aqui esse vídeo, e parece que esse assunto, esse tópico meio que sumiu da mídia, apesar de ser uma resolução importantíssima para como a gente, enxerga esse passado violento, esse passado desumanizador e injusto. E apesar de ser algo que dialoga diretamente, com a história do Brasil, parece que não tem ninguém falando mais sobre isso em menos aí, de um mês. E não, subestimando assim a liquidez das notícias. A gente vive, em uma era em que várias notícias vêm e vão e muita coisa tá acontecendo o tempo inteiro, então é claro que nem sempre as mesmas coisas vão estar na mídia e etc. Mas a verdade é que a gente não fala o suficiente sobre escravidão. Mas como assim a gente não fala o suficiente sobre escravidão, Nas aulas de história, lá no colégio mesmo, a gente estuda sobre a escravidão, que povos africanos foram trazidos para o Brasil e contribuíram, com a formação econômica, cultural e racial da sociedade brasileira, e que trabalhavam lá, por exemplo, nas plantações de cana-de-açúcar, e que era, a principal fonte de riqueza do Brasil colonial por muitos anos. Mas pra mim parece que esse tom superficial que eu trouxe de maneira proposital aqui, pra essa minha fala, é o que é replicado, nas escolas, nas aulas de história, dentre a sociedade brasileira, e a gente não olha pra esse tópico com a seriedade que ele demanda. Pessoas foram trazidas da África? Não, pessoas foram sequestradas, arrancadas de seus lares, de seus núcleos familiares, desprovidas de uma ancestralidade, seus sobrenomes foram deletados, sua religiosidade, foi apagada, postas em navios tão desumanos que eram considerados, túmulos sobre as águas, vendidas, violentadas de diversas maneiras, e todas as riquezas, que o Brasil construiu no período colonial e também depois no período imperial foi às custas de todo esse processo, foi graças ao trabalho escravizado que não estava só nas plantações, estava também nas cidades, estava dentro das casas, estava em todas as instâncias, era algo completamente estrutural da sociedade brasileira, mas não só da sociedade brasileira, Afinal, em toda a extensão do continente americano, a
gente tem o emprego de trabalho escravo de seres humanos escravizados vindos da África, e tudo isso completamente legitimado, legalizado, já que a humanidade dessas pessoas era literalmente apagada, não só pela sociedade no geral, mas como pela igreja também. E a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas afinal, com base em que os autores desse documento dizem que a escravidão transatlântica de povos africanos, né, na era moderna, foi o maior crime cometido contra a humanidade? O documento é construído passando por diversas evidências históricas, né, que dão suporte para esse argumento e que permitem, né, que a gente realmente enxergue, né, o tamanho, né, a proporção desse crime, né, e seu impacto na história humana. Nos diz o documento: o tráfico em larga escala de africanos escravizados marcou uma ruptura profunda na história da humanidade, cujas consequências se estenderam por séculos e continentes. E o século XV marcou o início crítico da história excepcional e sombria da captura, transporte forçado e escravização racializada do povo da África por meio do primeiro leilão em massa conhecido, patrocinado pelo Estado. Eu acho que tem várias coisas interessantes aqui nesse trecho, né? E algo que me chama a atenção é eles falarem da escravidão, né, como um processo de ruptura na história humana, porque isso é fato, né? Nada até então dessa escala, nessa proporção já tinha sido observado na história humana, uma desumanização racializada mesmo, né, em que o foco, né, o alvo são pessoas negras, né, pessoas africanas, e que alterou toda a dinâmica global, né, enfim, inclusive estudos genéticos, de genética da população. Quando eu tive aula de genética no meu mestrado, o meu professor falou que quando a gente estuda genética, a gente tem que pensar que a genética, né, até o século XV era muito diferente da genética a partir do século XV, porque isso, dessas migrações em massa, em uma larga escala, né, nunca tinham sido observadas na história humana, mas uma migração em massa que é forçada. O maior processo de migração em massa forçado, né, da história humana. É um dos sistemas mais duradouros e mais bem documentados de exploração humana. Algo que, né, como eu já comentei, é muito diferente da escravidão que acontecia, por exemplo, no mundo antigo. É um sistema de sequestro, tráfico e desumanização em uma escala muito maior, e algo que é, né, racializado também. Uma história de desumanização que começa já, né, nos navios. Afinal, o caminho da costa africana até as Américas era chamado de uma morte em vida. Os navios de traficantes de escravizados eram chamados, né, de túmulos sobre as águas, em que essas pessoas estavam sujeitas, né, a poucas condições sanitárias, pouco alimento, doenças, violência física, psicológica. Muitos, né, atentavam ao suicídio, muitos eram acometidos, né, por uma depressão tão severa que chegava a causar a morte, né, dessas pessoas, e que viviam, né, ali no navio em um espaço limitado de não mais de 75 centímetros quadrados por 1,5 metros. Quando a gente fala que a escravidão transatlântica de africanos é algo que modificou radicalmente o mundo, a gente tá falando não só do mundo, né, humano, mas também dos ecossistemas marinhos, por exemplo. Se sabe que cardumes de tubarões seguiam os navios, né, da África até as Américas, sendo atraídos pelo cheiro de excremento, de sangue, corpos humanos, né, que eram jogados navio afora e mar adentro. Nesse artigo aqui, o historiador Marcus Rediker traz vários relatos, né, de navegantes, de pessoas que trabalharam em navios negreiros no período, e em que permitem a gente observar que, por exemplo, os tubarões eram até usados como uma forma de tortura psicológica, como uma forma de tentar impedir, né, que os africanos cometessem suicídio, né, se atirando do navio. E aí, né, os traficantes jogavam, por exemplo, restos, né, de corpos humanos para mostrar, né, a violência com a qual os tubarões atacavam esses restos humanos, numa tentativa de desencorajar, né, que os escravizados tentassem, né, cometer suicídio, e já que seria uma morte muito dolorosa. Enfim, né, tortura psicológica. Esse fenômeno, né, de que os tubarões, os cardumes de tubarões seguiam os navios, né, da África até as Américas foi algo estudado por biólogos, por exemplo, e se tem pesquisas, né, de que o comportamento dos tubarões foi alterado nesse período, já que esses volumes de navios eram algo tão intenso, né, tão presente nessa paisagem e que durou tantos anos, que as rotas, né, traçadas por diversos cardumes de tubarões acabou se alterando, e talvez até alguns comportamentos alimentares de algumas espécies de tubarão. Eu encontrei o trabalho de uma escritora estadunidense chamada Tara Roberts, em que ela realizou entrevistas com diversos mergulhadores negros, né, que buscam documentar naufrágios de navios
negreiros, em uma tentativa de trazer um pouco à luz, né, esse passado, já que nessa entrevista aqui que essa escritora deu pro podcast The Optimism Project, ela fala que a gente conhece o nome de diversos navios, né, famosos aí na história da humanidade, sei lá, o Titanic, mas a gente não conhece o nome de nenhum desses navios, né, que vieram para as Américas trazendo escravizados. A gente não sabe o nome de nenhum desses 1,8 milhões de seres humanos que padeceram, né, só no caminho da África até as Américas, nessa morte em vida que eram os navios negreiros. Durante o dia inteiro, esses miseráveis homens, mulheres e crianças se mantêm sentados ou deitados perto das paredes desses imensos edifícios e misturados uns aos outros. Seu aspecto tem algo horrível, principalmente quando ainda não se refizeram da travessia. O cheiro que se exala dessa multidão de negros é tão forte, tão desagradável que se faz difícil permanecer na vizinhança quando ainda não se está acostumado. Homens e mulheres andam nus com apenas pedaços de pano grosseiro em volta das ancas. Infelizmente, quando se vendem escravos, raramente se tomam em consideração os laços de parentesco. Arrancados a seus pais, a seus filhos, seus irmãos, esses infortunados explodem às vezes em gritos dolorosos. Esse é o relato de Johann Moritz Rugendas, pintor alemão, né, que vem para o Brasil no século XIX, sobre os mercados de escravizados no Brasil. Ele é um dos muitos, né, naturalistas, pintores, escritores europeus que vêm para o Brasil nesse período, e muitos, né, desses viajantes relatam a escravidão principalmente em contextos urbanos, e os seus relatos de viagem são fontes históricas que a gente consegue utilizar para entender um pouco mais desse período e do como a escravidão era presente de maneira muito intensa no contexto urbano e algo, né, repleto de violência que chega a chocar muitos desses viajantes. São aqui descritas, por exemplo, algumas das atividades forçadas aos escravizados, como de conduzir carroças como se eles fossem animais de carga, ou os castigos corporais completamente legalizados que eram aplicados aos escravizados, que pesquisadores enxergam, né, que eram formas importantes de manter, né, a autoridade dos senhores de escravos, e que, por exemplo, né, a legislação brasileira do período do século XIX, principalmente, né, tenta controlar, por exemplo, o número máximo de chibatadas que um senhor pode dar ao seu escravizado, né, para evitar assassiná-lo durante a aplicação de castigos físicos. Só um parênteses, já que eu comentei aqui sobre o uso desses relatos de viajantes como fontes históricas para se entender o período, algo que eu queria falar é que, é claro, em primeiro lugar, essas fontes têm que ser lidas de uma maneira crítica, afinal a gente está falando de exploradores europeus no Brasil, é claro que eles vão enxergar o Brasil com um olhar de muito estranhamento, né, para outras áreas da sociedade brasileira, das paisagens e da cultura brasileira, mas ainda assim, eu acho que a observação que eles fazem, né, sobre esse cotidiano de violência, que é algo, né, abundante na paisagem brasileira, é muito interessante e muito importante também. E também que, é claro, né, quando a gente fala de uma história de baixo pra cima, o interessante é a gente ter o ponto de vista das pessoas sobre as quais a gente tá falando, né, nesse caso, as pessoas que eram escravizadas. É claro que relatos dessas pessoas é algo muito difícil da gente encontrar no registro histórico, mas a arqueologia, né, pode nos ajudar a dar um pouco mais de voz a essas pessoas, principalmente aí arqueologias dos quilombos. O quilombo, considerado por Pedro Paulo Funari como a maior ferramenta de resistência à escravidão pelos escravizados. A gente pode falar mais sobre isso em um próximo vídeo, mas é interessante como a arqueologia pode ser uma ferramenta para dar um pouco mais de voz a esses seres humanos que foram tão silenciados, né, ao longo da história. Charles Darwin visita o Brasil no século XIX. Ele, de família com uma certa tradição abolicionista na Inglaterra, analisa a escravidão no Brasil um pouco com esse olhar, e os relatos dele em específico são muito interessantes para a gente ver como a escravidão era algo realmente estrutural na sociedade brasileira, como a sociedade brasileira em diversas escalas dependia do trabalho escravizado. Ele relata, por exemplo, uma situação muito simples, assim, que ele precisava enviar uma carta, né, no Brasil, endereçada ao Rio de Janeiro, e abordando pessoas na rua que pudessem, né, estar a caminho do Rio de Janeiro, pudessem levar essa carta para ele. Ele não encontra ninguém que o pudesse ajudar, simplesmente porque uma tarefa como essa não seria realizada por nenhuma pessoa branca. E ele diz: todos os brancos se consideram acima de uma tarefa como essa, já que tarefas como essa sempre seriam realizadas por um ser humano escravizado. Se a gente for pôr em números entre 1576 e 1619,
desembarcaram nos portos brasileiros 40 mil seres humanos escravizados. Já na primeira metade dos 1600, esse número triplica, chegando a 150 mil. E na segunda metade do século 17, aumenta de novo, chegando a 360 mil escravizados. O Brasil foi o país que mais recebeu seres humanos escravizados no mundo inteiro. E quando a gente fala em escravidão como algo estrutural da sociedade brasileira, é porque é algo que está em todas as camadas da sociedade brasileira. Pessoas brancas de todas as classes sociais escravizavam, isso porque era muito vergonhoso para uma pessoa branca, por exemplo, andar até o poço para buscar água para sua família, já que no poço, buscando água para sua família, ela se misturaria com os trabalhadores escravizados negros que estariam, fazendo essa tarefa para as famílias para as quais eles trabalhavam. Então, até famílias com menos renda investiam em, por exemplo, pelo menos um escravizado, só para não precisar realizar tarefas como essa, que eram vistas como tarefas de pessoas escravizadas, de pessoas, no caso, negras. Quando a gente fala em escravidão no Brasil, é algo que vai muito além da lavoura de cana-de-açúcar, é algo que está, por exemplo, nas cidades, como eu falei para vocês, que a gente vê nos relatos dos viajantes europeus, é o que constrói as cidades, é o que constrói os ambientes domésticos em pequena e em larga escala, nos campos, nas minas de ouro, em todo o lugar, quem trabalhava eram os escravizados. Enquanto isso, as elites, brancas tinham um padrão de vida tão elevado que era estranhado até pelos viajantes europeus, por exemplo, que viam, esse padrão de vida como sendo superior até aos dos europeus do período, da elite europeia, no caso. Na minha visão, mas isso eu preciso de um pouco mais de leitura para poder afirmar, com certeza absoluta, a gente vê na classe média brasileira nos dias de hoje uma lógica da servitude que me parece ser um pouco herdeira desse período. Por exemplo, que no Brasil a gente tem algo chamado elevador de serviço, tipo, porque as pessoas que estão servindo têm que pegar um elevador diferente do teu, que é morador de um prédio, sei lá. Isso parece vir muito dessa lógica de servidão, e eu acho que a gente subestima muito nesse sentido, como a escravidão realmente impactou, e muitos comportamentos que são normalizados dentro da classe média são, sim, uma herança ideológica do passado escravocrata brasileiro. Darwin nos diz: esses atos são praticados e mitigados por homens que professam amar o próximo como a si mesmos, acreditar em Deus e rezar para que sua vontade seja feita na terra. Faz o sangue ferver e o coração palpitar pensar que nós, ingleses e nossos descendentes americanos, com seu orgulhoso grito de liberdade, foram e são tão culpados em relação a essa hediondez. Charles Darwin aqui tendo um pensamento muito mais sensato que muita gente nos dias de hoje, enfim. Darwin, inclusive, ao ir embora do Brasil, mesmo que ele tenha ficado maravilhado com as belezas naturais brasileiras, com a fauna, flora, as florestas do Brasil, afinal ele era um naturalista, ele vai embora do Brasil dizendo que ele espera nunca mais ter que pisar em um país escravocrata. Tamanho foi o choque e o desgosto que ele sentiu, Bom, enfim, Charles Darwin nos disse, que os europeus, apesar de dizerem amar Deus, amar o próximo, eles escravizavam. Só que isso, para eles, nessa época, não era essa contradição toda que é na nossa cabeça nos dias de hoje. Isso porque pessoas de pele negra não eram vistas como seres humanos, não eram vistas como portadoras de uma alma. Principalmente ali, nos séculos 16 e 17, a ideologia que sustentava a desumanização de povos africanos se baseava em uma tradição religiosa ligada ao personagem do Antigo Testamento, Cã, que era um dos filhos de Noé, da Arca de Noé, após, resetarem o mundo, enfim, o dilúvio que matou todos os seres humanos, e agora a humanidade vai começar de novo. Noé tem, os seus 3 filhos que se espalham para os 3 continentes, Europa, África e Ásia, e povoam esses continentes segundo a tradição bíblica. Cã é o filho de Noé que viu Noé em um estado de embriaguez em que Noé estava nu, e Noé, furioso por ter sido encontrado nessas condições, amaldiçoa Cã e toda a sua linhagem. E sim, Cã é quem vai para a África, e são os descendentes de Cã, os povos africanos, e que carregam, portanto, essa maldição. Eles devem, portanto, pagar o preço dessa maldição através da escravidão, na esperança de se redimirem por esse suposto pecado ancestral. Daí, mas ali a partir do século XIX, a gente tem a estruturação do racismo científico, em que pessoas negras são consideradas biologicamente inferiores às pessoas brancas. Naturalmente,
principalmente adeptas, né, a trabalhos braçais, trabalhos em que o intelecto não seja necessário, né? E isso também serve ali de justificativa moral para a escravidão. Mas essa questão que eu falei para vocês dessa historinha do Can era algo que era reconhecido pela Igreja Católica e, tipo, sustentado pela Igreja Católica, uma igreja que se diz amar o próximo, né? Enfim. É isso que nos mostra o quadro de 1895 de Modesto Brocos, A Redenção de Can, um quadro que eu acho muito interessante. Ele mostra, né, esse processo de branqueamento da sociedade brasileira através da miscigenação. Então a gente tem uma personagem, né, com características africanas, né, de uma pele negra bem retinta, com os braços para cima, dando graças a Deus, pois a sua filha, né, que tem uma pele negra já um pouco mais clara, miscigenou com esse cidadão branco e o seu filho, seu bebê, é branco. A senhora mais velha ergue as mãos em agradecimento a Deus pela redenção de Can, né? Redenção aqui ligada a esse apagamento racial das pessoas negras. Ai, mas Bia, os africanos também participavam da escravidão. Eu li assim em livros muito confiáveis de história, aquela história que o seu professor de história não te conta na escola. Seu professor que sofreu lavagem cerebral, né, das universidades públicas brasileiras e que eram os africanos quem capturavam e vendiam, né, os escravizados na África, e os europeus tinham pouca participação nesse processo. Uma ideia bem usada em perspectivas revisionistas da história, né? Bom, eu, Bia, professora de história, te digo, a gente sabe que a presença, por exemplo, portuguesa na África, por exemplo, em Angola, era algo extremamente enraizado. Os portugueses eram muito familiarizados com o local e eles elaboraram e estruturaram o comércio de escravizados na região. Diversas fontes e crônicas, né, de autores do período relatam o papel dessa captura como uma forma, né, de expandir o controle português sobre essas áreas e, né, que a pilhagem de seres humanos estava completamente vinculada a essas tentativas de dominação territorial, né, de lugares na África. Então, né, sendo algo que não apenas ajudava eles a criar essas colônias africanas, mas também, né, a buscar mão de obra para os seus empreendimentos nas Américas, no Brasil, né. Por exemplo, a obra de Gomes Eanes Azurara, do século XV, traz um relato bem interessante, né, de como se dava esse processo e como vários nobres portugueses, né, participaram desse processo de pilhagem, captura de seres humanos, criando aí, tecendo, né, a rede que foi a escravidão transatlântica a partir do século XVI. A questão é, não é que possivelmente pessoas africanas também participavam desse processo lá na África. A gente sabe que isso acontecia, mas o que a gente também sabe é que, apesar dessa participação, o que se estrutura na África é algo estruturado por europeus e também usado, né, para suprir uma demanda criada por europeus. Se existe uma demanda cada vez maior, né, por pessoas escravizadas, é porque essa demanda é criada pelos europeus nas Américas. Também é claro, né, que existia sim trabalho escravo na África, né, antes do século XV e tal, mas como eu falei para vocês, é algo muito mais semelhante a essa escravidão que existia, por exemplo, na antiguidade e nem um pouco similar, né, a como foi a escravidão transatlântica. Nos diz, por exemplo, a historiadora Lilia Chivar, o tráfico era um negócio complexo e dominado pelos portugueses, que acabaram promovendo inúmeras guerras e alterando a estrutura interna dos estados africanos com graves consequências atuais. Os lusos pisaram muito em território africano e não há como tirar a responsabilidade de quem sabe que a tem. Eu citei aqui muitos exemplos brasileiros, né, mas é claro que a escravidão é algo que, enfim, impactou a África até os dias de hoje, impactou diversos países das Américas, criou o racismo estrutural que vitimiza seres humanos até os dias de hoje, e a Europa, que se construiu em cima disso, teve a covardia de se abster, né, no processo de voto para que a escravidão fosse considerada, né, o crime mais grave já cometido contra a humanidade. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, países responsáveis diretamente, né, por esse processo, países cujas riquezas estão ligadas, né, às riquezas das colônias que foram criadas por trabalhadores escravizados, se abstiveram dessa votação. Mas é claro que eles se abstiveram, porque reconhecer a escravidão transatlântica como o maior crime já cometido contra a humanidade é reconhecer, né, o peso que isso tem para esses países nesses dias atuais, é reconhecer que a realidade desses países é fruto desse passado desumano. E isso é desconfortável, até porque tem pessoas sofrendo as consequências disso
disso nos dias de hoje. E aí a justificativa que se tenta usar é que isso não era crime na época. Afinal, né, eu até falei aqui, a escravidão era legalizada, os castigos físicos eram legalizados, tudo isso tinha, né, o beijo sagrado do Papa que aprovava tudo, a igreja ali dando super moral. E isso foi usado, por exemplo, né, no argumento dos Estados Unidos, que foi um dos únicos 3 países que votou contra, né, o reconhecimento da escravidão transatlântica como, né, o maior crime contra a humanidade. Estados Unidos, Israel e Argentina foram os 3 países que votaram contra, e a justificativa foi essa: não era crime na época. Vocês sabiam que a justificativa de estar apenas seguindo ordem não foi aceita pelo Tribunal de Nuremberg, que julgou, né, os militares nazistas que participaram do Holocausto? Convido vocês a ler sobre o experimento de Milgram de 1963 e que testa até que ponto as pessoas são capazes, né, de cometer atos de crueldade seguindo ordens. Nesse experimento, pessoas recebem as ordens de aplicar choques em outras pessoas em uma intensidade crescente a cada vez, né, que essas pessoas dessem uma resposta incorreta às perguntas, né, que eram feitas. Em todos os experimentos, uma alta proporção dessas pessoas seguiu aplicando os choques elétricos, seguindo, né, as ordens dos professores. Por exemplo, em 1963, 26 dos 40 participantes chegaram à voltagem máxima de 450. E Milgram, né, argumenta que uma pessoa, quando ela consegue se esconder por trás dessa máscara de estar apenas seguindo ordens, ela não se vê como o autor de atos de crueldade, de atos de tortura. Ela se vê apenas como um instrumento para executar as ordens de outras pessoas. E apesar de moralidade ser um assunto complexo, né, principalmente se a gente for analisar a moralidade de pessoas que vivem há séculos atrás, eu acho que a gente está em um lugar histórico em que a gente olha para o passado e reconhece toda essa violência, a gente reconhece que essa violência afeta a humanidade nos dias de hoje, e é por isso que é necessário que a gente hoje, no presente, reconheça esses crimes como que eles são, como crimes. É muito complicado querer dizer também que a sociedade era muito diferente na época e usar isso para justificativa para dizer que as pessoas na época não eram cruéis, porque, cara, para dar 300 chibatadas em um ser humano, tu tem que ser um pouco cruel. Para usar tubarões como ferramenta de tortura psicológica em um sequestro em massa, tu tem que ser um pouco cruel. Mesmo seguindo ordens, é aquilo, a pessoa se vê como um instrumento, não significa que ela não esteja sendo um instrumento de um crime, de algo que tem sim muita crueldade envolvida. É necessário lembrar. E por que a gente tem tanta dificuldade de lembrar, principalmente no Brasil, né? Quer dizer, principalmente não, mas enfim, só trazendo de volta aqui o contexto brasileiro. Por exemplo, Rui Barbosa, que advogava muito, né, contra a escravidão, faz a queima de diversos arquivos relacionados à escravidão, na tentativa de tentar apagar essa terrível lembrança da nossa história. E pra mim é isso, o importante não é apagar, não é esquecer, mas sim lembrar o tempo inteiro, reconhecer, porque é isso que permite que a gente enxergue as consequências disso no presente e nos faça construir um futuro melhor, porque é pra isso que serve a história. A história nos serve pra ajudar a construir um mundo mais justo, e construir esse mundo mais justo passa por olhar pro passado, destrinchar o passado e entender o que nos impediu de construir esse mundo até aqui. Quem a gente desumanizou e quais são as consequências disso pros dias de hoje. Eu acho que isso tá muito envolto no fato de que para muitas pessoas o racismo estrutural é algo tão forte que elas, tipo, talvez não vejam, né, pessoas não brancas no geral como sendo, né, pessoas dignas. Parece que crimes cometidos contra pessoas não brancas, né, não só na África, mas também contra indígenas, populações asiáticas, etc., muitas vezes não são vistas com o peso histórico que crimes cometidos contra pessoas brancas são vistas, né? Por exemplo, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Parece que só quando crimes são cometidos contra outros europeus que a Europa se importa. Isso, cara, parece meio piegas, mas é verdade, sabe? E é por isso que, pra mim, colocar a escravidão como o maior crime já cometido contra a
humanidade é muito importante para a gente desnaturalizar esse crime, desmontar as estruturas que existem hoje, que são herdeiras desse crime, e criar e implementar uma agenda de reparação histórica, por exemplo, né, com as cotas em universidades públicas, mas também museus, né, atos de memória, de monumentos, pesquisas acadêmicas, para a gente finalmente, né, olhar com seriedade para esse grande crime ou conjuntos de crimes que gerou consequência até os dias atuais. Era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi um vídeo meio vídeo manifesto, assim, sei lá se existe esse estilo de vídeo aí na internet, mas se vocês tiverem gostado, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Recomendo que vocês deem uma olhada na bibliografia que eu usei pra elaborar o roteiro desse vídeo. Ela tá muito interessante. Todos os títulos estão ali, né, na descrição aqui do vídeo, então eu convido vocês a darem uma olhada. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Até a próxima. Um beijo e até mais.